seja ele efetuando uma obra carnal, seja ele efetuando também uma obra do Espírito. Quando a gente olha para o texto que os irmãos já meditaram anteriormente, o versículo 16 vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as obras da carne. Então observem que uma coisa contrapõe a outra, mas o cumprir de uma coisa está diretamente ligada a não cumprir a outra. Andai no Espírito, mas não satisfazeis as obras da carne. Você vai andar no Espírito, você vai cumprir o que o Espírito te pede. Você vai se alinhar os seus passos com o fruto do Espírito, com o Espírito que habita dentro de ti. E, consequentemente, você vai lutar contra as obras da carne. E Paulo ele deixa isso bem claro no decorrer dos próximos versículos. Quando a gente olha lá para Salmos, capítulo 1, o que está escrito em Salmos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Obrigado, meu bem. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. E esse homem, o que ele faz? Ele não se detém no caminho dos pecadores. E tem mais, esse homem ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E tem uma sequência de coisas. Esse homem, ele é bem-aventurado. Ele tem o fruto do Espírito. Ele está tomando uma série de decisões que vão contra as obras da carne. Contra o conselho dos ímpios, contra o caminho dos pecadores, contra a roda dos escarnecedores. E o texto ainda continua. Antes disso, antes dele não andar, não se assentar, não se deter, ele medita na lei, dia e noite. Então a gente já percebe que o seu negar, o seu dizer não para as obras da carne está diretamente ligado ao fato de que antes disso ele está praticando uma atividade espiritual. Ele está meditando na palavra, ele está meditando na lei. Ele está nas Escrituras. E Paulo ele deixa isso bem claro para a gente, que a ação do Espírito, do fruto do Espírito que ocorre dentro da gente, ela é totalmente desproporcional às obras da carne. E aí muitas vezes a gente confunde, né? Poxa, eu pratico aqui um certo pecado, tenho uma obra carnal, eu tenho aqui um certo vício, um certo hábito, que Paulo ele cita, né? Vamos, por exemplo, a idolatria. Eu sou uma pessoa idólatra, né? Eu idolatro, por exemplo, a minha família. Eu coloco os meus pais, eu coloco os meus filhos acima da vontade de Deus, acima do próprio Deus. Mas eu também tenho o fruto do Espírito. Não, mas espera aí, mas se você tem o fruto do Espírito, você tem que estar lutando contra a sua idolatria. Porque uma coisa é totalmente desproporcional à outra. Elas vão contra, elas não andam na mesma direção. A obra da carne, ela não anda na mesma direção do fruto do Espírito. Ela não é como a linha do trem, que são duas guias, que lá no final vai ter alguma coisa justificando essas duas unidades. Não, é uma coisa diferente. É um para lá e outro para cá. As coisas são totalmente desproporcionais. E Paulo, para concluir todo esse argumento de que as obras da carne e a obra do Espírito são desproporcionais, elas não se encaixam, elas não andam lado a lado, mas elas se contrapõem, ele conclui com o verso 24, 25 e 26, que a gente vai ler agora. Gálatas, capítulo 5, 24, 25 e 26, vai dizer o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos fazer uma oração, irmãos? Deus, neste momento nós te damos graças pela oportunidade, te damos graças pelo teu Espírito que nos acompanha, te damos graças, Senhor, pelos 4 dias, Pai, que o Senhor esteve conosco. Apesar, Pai, das adversidades, o Senhor não nos abandonou. A tua presença é o mais importante, Pai, e Ele esteve aqui durante todo esse tempo. Eu te peço, Senhor, que nesse último dia a tua palavra continue, Pai, nos moldando, continue nos despertando, e que teu Espírito, Senhor, não nos abandone, que nós possamos sair daqui edificados, Senhor, não somente para um dia do retiro, não somente para uma semana, mas por toda a vida. Que essa palavra, esse estudo, esse momento, esses dias que nós estivermos aqui, Senhor, possa realmente despertar em nós o desejo ardente pela tua obra. Eu te peço que o Senhor nos abençoe e esteja conosco. Amém. Quando Paulo ele fala a respeito de crucificar a carne, ele é bem claro. Os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne. Observem que uma coisa já está ligada à outra. O crucificar a carne é uma consequência de pertencer a Cristo. Ele não está dizendo que você só vai pertencer a Cristo se você crucificar a sua carne. Ele está dizendo, aqueles que pertencem a Cristo, eles crucificaram a sua carne. Então observem que o crucificar é consequência da pertença. É como se
eu me comporto, eu obedeço o meu pai e a minha mãe, porque eu sou filho deles. Eu sirvo ao Senhor porque eu sou o chamado. É uma consequência daquilo que já aconteceu. Eu crucifico a minha carne, porque eu pertenço a Cristo. Paulo ele deixa isso bem claro. Só que quando ele fala de crucificação, às vezes a gente vai pulando versículos, vai para o outro, passa 24, 25, 26, a gente até lê as histórias de Jesus sobre crucificação e não percebe o impacto que essa palavra tem no texto. Crucificaram a sua carne. Quando a gente olha para esse termo de crucificação e a gente olha para toda a história, olha até mesmo para o próprio Cristo, a gente percebe que Paulo está sendo extremamente rigoroso. Ele está sendo afiado nas suas palavras. As pessoas que leram Gálatas, os próprios Gálatas que receberam essa carta, tendo recebido recentemente o Evangelho de Salvação, o Evangelho do Cristo que foi crucificado, do Filho de Deus que foi crucificado, e Paulo escrevendo numa carta, olha, vocês são de Cristo, e agora vocês têm que crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, isso era motivo de escândalo, era motivo de susto. Olhar para a crucificação de Cristo e associar essa crucificação a um comportamento que eu deveria ter. E Paulo, quando ele fala de crucificação, ele vai fazer ligação com várias passagens bíblicas, com vários comportamentos. Por exemplo, Lucas, capítulo 9, versículo 23, a gente vai ver Lucas escrevendo o seguinte, a própria fala de Jesus. Jesus, ele se dirige aos seus discípulos, ele se dirige à multidão e fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse tomar a cruz, irmãos, não é um chamado de alegria, não é um chamado de diversão, não é um chamado para ir nos retiros todo ano, não é um chamado para estar presente no culto, para louvar ao Senhor, para estar presente nas departamentais, nessas programações que tanto alegram o nosso coração. O tomar a sua cruz é crucificar-se para seguir a Cristo. Cristo nem tinha sido crucificado ainda. Talvez ele nem tinha revelado aos seus discípulos a respeito da crucificação. Mas ele já estava sendo extremamente eficaz nas suas palavras. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que aquelas palavras causam um certo alvoroço na multidão, nos discípulos. Porque todos naquela época sabiam o significado da crucificação. Quando a gente olha para Gálatas, capítulo 2, versículo 20, os irmãos já estão com o livro aberto, vamos voltar aqui. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, Paulo vai falar, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. Então a gente tem, mais uma vez, Paulo, antes mesmo dele falar a respeito da crucificação, do homem que crucifica a sua carne, porque ele tem o Espírito, porque ele pertence a Cristo. Se ele pertence, ele tem um Espírito. Se ele tem um Espírito, ele tem um fruto. Consequentemente, ele deve crucificar a sua carne. Paulo já estava falando que o homem que serve a Deus, que o homem que se crucifica a sua carne, não é mais ele que vive. É Cristo vivendo através dele. É o Espírito vivendo através dele. Olha como as coisas elas se afastam cada vez mais. Cada vez mais que a gente olha para a crucificação e a gente olha para fruto do Espírito, a gente percebe que as obras da carne, que elas precisam ser crucificadas, elas estão totalmente longe das obras do Espírito, do fruto do Espírito. Isso me lembra muito, irmãos, até mesmo a história de Jesus. Jesus no Getsêmani. A gente tem o hábito de olhar para Jesus no Getsêmani e imaginar aquele momento de angústia, de dor, né? Aquele desespero de Jesus, porque ali não era somente o Jesus Deus, mas era um homem também. Jesus no Getsêmani, a Bíblia relata que Jesus ele suava sangue de tanta angústia. O seu suor era gotas de sangue, isso era uma condição biológica de extrema angústia, de extrema agonia. Jesus ele sofria de ansiedade, porque ele seria traído, ele já sabia disso. Jesus ele sofria de alerta vigilância, porque ele chamou 3 discípulos para lhe acompanhar no Getsêmani, para poder orar com ele, para poder participar com ele daquele momento de aflição, e os discípulos estavam o quê? Dormindo. E Jesus o tempo inteiro, esperando. E ao mesmo tempo estava em oração com Deus, pedindo para que, se fosse possível, Deus tirasse dele aquele cálice. A agonia de Jesus era tão grande que vinha um anjo do céu para consolá-lo. Mas Jesus também já estava prevendo a sua morte de cruz. Se tinha uma coisa que assustava Jesus naquele momento,
que deixava Jesus aterrorizado na sua condição física, na sua condição humana, era a crucificação. Se a gente for lá em Filipenses capítulo 2, Paulo ele vai falar sobre isso. A respeito da cruz, ele dá uma ênfase na cruz. Mas Cristo tende o mesmo sentimento que houve nele. Que mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes disso, ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo e, semelhantemente a homens, ele se humilhou. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Não foi qualquer morte. Foi morte de cruz. E quando a gente olha para a cruz, a gente olha para a crucificação, a gente olha para essa morte, para essa condenação, a gente percebe o quanto que a cruz era uma coisa terrível. A cruz, meus irmãos, a morte de crucificação, ela não era uma morte que era rápida. Existem alguns detalhes a respeito da crucificação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeira coisa, a morte de cruz ela era lenta. Então tinha pessoas que estavam na cruz e passavam não somente horas, mas dias sendo crucificado, pendurado numa cruz. A morte de cruz, ela tinha o intuito de ser extremamente dolorosa, de causar um dano físico extremo. Diferente de algumas versões cinematográficas que a gente vê, aquele que era crucificado, até mesmo o próprio Jesus, ele não ficava apoiado sobre os pés, certo? A gente olha aqui para uma cruz, não tinha um apoio nos pés de Jesus para ele ficar empendurado, para ele ficar apoiado, para ele poder respirar. O seu apoio nos pés eram pregos. O seu apoio nas mãos não eram cordas, eram pregos. Jesus ele foi pregado numa cruz. Aqueles que eram crucificados, eles eram pregados em uma cruz. Então a morte de cruz ela tinha esse intuito, de causar dor. E aquele que morria sendo crucificado, ele morria por exaustão, ele morria por dor extrema, ele morria por asfixia, por falta de ar. Porque constantemente, aquele que estava sendo crucificado, ele teria que botar força sobre os pés que estavam pendurados com um prego, para poder erguer o seu peito, para respirar, para fazer com que os seus ombros voltassem para o lugar, porque estava pregado sobre a cruz, e depois ele expirava de novo, soltava esse ar e caía todo o seu peso sobre o corpo novamente. Então imagine isso acontecendo não uma vez, mas várias vezes, por horas, por dias muitas vezes. E o nosso Jesus passou por isso. E não somente isso, mas Jesus havia sido chicoteado. As suas costas estavam em carne viva. E a cada movimento que ele fazia, simplesmente para inspirar e soltar o ar, os nervos das suas costas, os ossos ficavam roçando no pedaço de madeira. Então imagine a dor extrema que era a crucificação. Agora imagine que Paulo está falando exatamente disso. Paulo ele não está sendo minimalista, ele não está minimizando a crucificação. Ele está colocando ao máximo aquilo que a gente deve fazer com a nossa carne. Ele está dizendo que a nossa crucificação, crucificar a nossa carne com as nossas obras, com as nossas paixões, com as concupiscências, ela tem que ser tão decisiva, radical e violenta como é de fato a crucificação de um homem. Paulo, quando ele fala de crucificação, ele não está falando de meio termo. Um homem que era condenado à crucificação, não existia de estar no meio da via dolorosa e falar, opa, peraí, bora avaliar o caso desse homem de novo para ver se a gente liberta ele. Não existia isso. O homem, quando estava sendo pendurado na cruz, o imperador ele não poderia vir e cancelar a crucificação, não. Entrou no processo de crucificação, entrou na via dolorosa, é para a morte. Começou a carregar a sua cruz, é para a morte. E Paulo fala de crucificação justamente isso, porque a crucificação ela é uma coisa certeira. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram as suas carnes. Ele não fala que foi negociado, ele não fala que foi um meio termo. Vocês já ouviram disso? Já ouviu aquela pessoa que ela tá ali bora um exemplo bem prático, ela tá namorando uma pessoa que é mundana, uma pessoa que não é da igreja. Todo mundo sabe que aquilo não vai dar certo. Todo mundo sabe que aquele caminho ali ele leva para a fornicação e a prostituição. O irmão da igreja chama, o pai chama, a mãe chama, conversa, instrui. A pessoa fala o quê? Não, está tudo sob controle. Não, estou administrando tudo, tá tudo bem. Está negociando com a carne. Quando a pessoa está afundada em dívidas, a pessoa ela tem esse desejo ardente pelo consumismo, por gastar.
Ela olha para a fatura dela e ela percebe que ela consegue encaixar mais R$ 50 na fatura. Consegue comprar uma coisa de 500 e parcelar em 10. Esse sou eu. Ela olha para o cartão dela e percebe. Ela falou, pô, R$ 500 não vai. Mas 50 aqui nessa fatura vai. No outro mês, mais 50 eu consigo se virar. E aí alguém vai lá e te corrige. Minha esposa vai lá e me corrige. Meus pais vão lá e me corrigem. Olha, você está gastando demais, você não está controlando, você não está sabendo, não está tendo inteligência financeira. Eu falei, está tudo sob controle. Está tudo bem. Enquanto isso, o desejo por ter, por consumir, vai aumentando. Então observe que muita gente acha que está crucificando a carne, não está. Muita gente está somente negociando com ela, com as obras da carne. E quando o Paulo fala disso, ele está falando justamente de não negociar com a carne, mas de crucificar, de ser algo radical, de ser algo violento, de ser algo certeiro, de entrar na via dolorosa, colocar a sua cruz e só parar quando sua carne estiver mortificada, quando as suas obras estiverem mortificadas. Paulo ele é extremamente certeiro nisso. Então, se eu perguntar para os irmãos, o que é que os irmãos aqui presentes, o que é que nós temos negociado? Será que a gente não está negociando coisas dizendo que está crucificando de fato, mas a gente só está negociando? Será se você não está negociando aquele hábito sujo que acontece lá no seu celular, escondido, de todo mundo, que ninguém sabe, ninguém vê, mas só você sabe. E você fala, não, eu vou orar a Deus ele vai me libertar, mas dia após dia você vai lá e volta de novo. Tem um detalhe engraçado da crucificação que eu não citei, é que o objetivo da crucificação, a crucificação ela nunca ocorria à noite. A crucificação ela sempre ocorria de dia, porque a crucificação ela tem que ser pública. Ela é humilhante. A crucificação ela é exposta, ela é feita para desonrar alguém de fato. É para que as pessoas olhem, olha, ele está sendo crucificado. Ele fez alguma coisa de errado, ele é uma péssima pessoa. Aquele homem é a pior escória que tem na sociedade. A crucificação tem esse objetivo. E quando se trata de crucificar a nossa carne, ela também tem esse objetivo. O crucificar a nossa carne tem que ser humilhante, tem que nos trazer humildade. E também tem que nos expor, não somente diante de Deus, mas diante dos homens. Eu sei que isso é difícil de se ouvir, que eu vou crucificar a minha carne, vou tentar resolver as minhas obras carnais e divulgar isso perante os homens. Tiago capítulo 5. Confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serem curados. Então a crucificação que envolve crucificar a minha carne, abandonar uma obra carnal, que tem que ser pública, ela envolve o seu confessar para outra pessoa. E aí, você está crucificando de fato a sua carne ou você está negociando? Será se você não está negociando aquele seu perfil fake que você criou, só para você curiar a vida alheia, para poder ver as coisas que você não veria no seu perfil normal, para poder stalkear a vida de outra pessoa, mas é só um perfil fake. Não, mas se é algo tão simples, por que você não faz no seu? O que é que tem escondido ali que as outras pessoas não sabem? O que é que tem escondido naquela simples conta que as outras pessoas não veem? Será se você não está negociando aquelas conversas escondidas que você tem no WhatsApp? Será se você não está negociando aquela curtida silenciosa que você dá? Aquela curtida que as outras pessoas não veem, mas você vê. Aquele conteúdo que você salva, ninguém vê, mas você vê. E dia após dia, você vai negociando. Você vai conversando com a obra carnal. Você não está crucificando. Você está negociando. Ainda tem aquelas pessoas que falam o seguinte, não, mas isso não é pecado. Isso é uma fraqueza. A pessoa é ignorante, a pessoa é grossa, a pessoa é chata, a pessoa é a pior pessoa do mundo, que a gente conversa, a pessoa já vem soltando os cachorros para cima de ti. Eu falo, não, minha personalidade é forte. É que eu tenho uma personalidade forte, eu não aguento ouvir desaforo, entendeu? Personalidade forte. Dê nome para o pecado. É porque você é grosso. É porque você não é bondoso. É porque você não consegue ter empatia e amar o próximo. Não, irmão, não é pecado não, é só uma carência, é uma fraqueza espiritual minha. É que eu sou muito carente. Dê nome para o seu pecado.
Isso é prostituição. Você se envolve com outras pessoas é porque você se prostitui. Porque você tem a lascívia no seu coração. Não é carência. Dê nome. Se você não dá nome para o seu pecado, se você não expor o seu pecado diante de Deus, você não está crucificando, porque a crucificação ela é pública. Ela precisa ser exposta diante de Deus. Não, é porque eu sou sincero demais. Até a sinceridade, que é algo bom, a pessoa transforma, né? A pessoa consegue jogar o pecado em cima. É que eu sou sincero demais. Né? Eu gosto de falar, eu não gosto de esconder nada. Eu falei, não, você só não consegue amar o seu próximo, você não se consegue colocar no lugar do outro. Você não consegue cumprir aquilo que Jesus pediu, amar o seu próximo como a ti mesmo. Você gostaria que alguém fosse sincero com você da mesma forma que você é com o outro? E aí a gente dá nome para os pecados, a gente diminui os nossos pecados, as nossas obras carnais. Aí você me fala, mas John, na Bíblia não está falando sobre isso. Na Bíblia, olha, está falando... Cadê, meu Deus do céu? Gálatas 5. Está falando de prostituição, está falando de impureza, de lascívia, fala de feitiçaria, de idolatria, de inimizades, fala de muita coisa, mas não está falando de eu ter a personalidade forte. Não está falando do fato de que eu tenho conversas inapropriadas no meu celular. Paulo não está falando que eu não posso criar um perfil fake para ficar stalkeando a vida dos outros. Paulo não está falando nada disso. No final do texto, Paulo vai falar o seguinte: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, Paulo parece que estava escrevendo, naquele momento, pegando a sua pena, escrevendo, e ele falou, amigo, se eu ficar escrevendo tudo que esse povo pode fazer de errado, todas as obras da carne, se eu ficar pensando em 2000 anos depois, no indivíduo que vai ter uma tecnologia avançada, Paulo nem sabia o que era um celular, mas imagine que Paulo soubesse, teve uma revelação. Se eu ficar pensando no indivíduo que vai ter um celular, um WhatsApp, um Instagram, e for escrever tudo que esse caboclo vai fazer, não vai ter página nessa carta aqui, não vai ter livro, não vai caber na Bíblia. São coisas semelhantes a estas. A lascívia, a idolatria, a feitiçaria. Tem a pessoa que é cristã e coloca o signo Libras lá no Instagram. Está lá a sua obra carnal. Você crê na Bíblia, você é cristão. Mas espera aí, deixa eu olhar aqui o meu... Como é que é o nome do negócio? Deixa eu olhar meu horóscopo aqui para ver o que eu tenho que fazer hoje. O que é que as estrelas me dizem, que os astros me dizem. E aí o que você chama de fraqueza, de um comportamento, de coisas normais, Deus está chamando de pecado. Deus está olhando e chamando, isso é a carne, você precisa crucificar a sua carne. E você precisa fazer isso claramente, de forma tão radical, tão violenta, que as pessoas ao seu redor percebam. Tente você crucificar um pecado. Tente você crucificar uma obra. Tem alguém aqui nesse meio que é fofoqueiro? Quem tem coragem de assumir? Eu sou fofoqueiro. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Lá atrás. Todo mundo que está olhando para você. Tem alguém que é mentiroso aqui, Olha aqui, ó. Todo mundo que olhou aqui, ó, para Camila, para a Vitória, já vai ficar... Eu não vou conversar com a Camila e com a Vitória mais. Sabe por quê? Porque quando você expõe a sua crucificação da carne, quando o seu pecado começa a ser, de fato, curado em você, ele tem que ser exposto. E as pessoas percebem isso. Agora, quem tem coragem de assumir que é um mentiroso? Eu sou um mentiroso. Tá aqui, ó. Observem que todas as vezes que você expõe o seu pecado, existe uma atuação externa, que vai contra aquilo que você está fazendo. Assuma que você é um mentiroso, e as pessoas não vão acreditar em ti. Assuma que você é um fofoqueiro, e as pessoas não vão confiar em ti. Elas não vão te contar segredos. Assuma que você é um viciado em drogas, as pessoas não vão andar contigo. Assuma que você é um viciado em pornografia, as pessoas vão te olhar estranho na igreja. Assuma os seus pecados e o mundo inteiro, à sua volta, vai começar a ir contra você. Agora, quando você faz isso, não somente para os outros, mas faz isso diante de Deus, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Quando você pega o seu coração, coloca diante de Deus, Senhor, hoje, a partir de hoje, eu quero crucificar a minha carne. E esse pecado, bem aqui, eu quero ir contra ele. Eu quero abandonar essa obra carnal. A partir de hoje. A partir de hoje, eu não quero mais ser um glutão. Eu não quero me descontrolar em comida, descontar na comida.
Eu não quero beber litros e litros de Coca-Cola. Faça isso se amanhã alguém não te chama para um churrasco. Faça isso, eu vou diminuir o doce se amanhã não tem um aniversário. Com bolo, com brigadeiro. Comece hoje. E externamente parece que as coisas acontecem. Confesse diante de Deus, Senhor, eu quero abandonar o pecado da prostituição. Eu quero abandonar o meu vício em pornografia. Eu quero abandonar os meus olhos altivos. Comece hoje. Se quando você abrir o seu celular, a primeira coisa que vai aparecer é uma nudez. Quando você ligar o seu celular, a primeira música que tocar, você pode não ouvir, mas vai ser uma dessas músicas sujas, que viralizam, que todo mundo fica ouvindo e todo mundo decora sem nem querer. Porque o pecado, a crucificação do nosso pecado, ela tem que ser clara, ela tem que ser exposta, ela é pública. As outras pessoas não percebem, mas o diabo sim. E ele atua sobre isso também. Mas a Bíblia é clara, a crucificação ela tem que ser radical, ela tem que acontecer, ela não pode ser negociada. Só que aqui, meus irmãos, eu queria muito que parasse aqui, crucifique o seu pecado e está tudo resolvido. Paulo ele dá uma piorada na situação. Piorada, né? Entre aspas. Paulo ele deixa o negócio mais difícil ainda. Quando Paulo continua falando, ele vai falar o seguinte, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo ele está mostrando o seguinte, olha, a gente pertence a Cristo. Por pertencermos a Cristo, crucificamos a nossa carne, com as nossas paixões e concupiscências. Isso é viver no Espírito. Se vivemos no Espírito, se pertencemos a Cristo, se temos o seu Espírito, se temos o seu fruto, se crucificamos a carne, muito bem, agora andemos no Espírito. Hoje você vai dormir, amanhã você vai fazer a mesma coisa. Não existe isso de hoje eu já alcancei aqui, sabe um copinho? Eu estou enchendo o meu copinho espiritual, eu já orei demais, já li demais, amanhã dá para dar uma descansada. Não existe isso de eu segurei aqui o meu pecado, a minha tentação até sexta-feira. Sábado e domingo dá para soltar. É o dia do lixo. Eu segurei aqui, eu me dominei, né? Eu tenho domínio próprio. De segunda a sábado. No domingo eu libero. No domingo eu posso me compensar, eu posso me recompensar. No domingo eu posso me agraciar. Paulo está dizendo, é andar no Espírito. Não é somente viver. Se a gente fosse olhar para a nossa realidade hoje, nesse momento, Paulo diria o seguinte, ó, vocês estão tendo uma experiência maravilhosa. Vocês foram tocados pela palavra, vocês foram tocados pelo Espírito, vocês entenderam qual é o fruto, que vocês têm que buscar esse fruto, vocês têm que amadurecer esse fruto. Mas amanhã vocês vão para a igreja, que amanhã é quarta, amanhã tem culto de doutrina. E quinta-feira, que é culto de oração, lá na congregação. Será que vocês vão? Porque todo mundo foi despertado, mas vocês vão continuar andando no Espírito? Estamos vivendo no Espírito, mas vamos andar no Espírito ou a gente está no retiro e vai tirar férias espiritual, só volta domingo para o culto? O ano que vem, né? Tem gente que só vive de retiro em retiro, todo ano está no retiro. Será se você realmente vai andar de fato no Espírito, você somente está tendo aquela vivência, aquela experiência? O que Paulo fala é justamente disso. Se vivemos no Espírito, essa é a sua realidade agora. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é o amanhã. É a segunda-feira depois do domingo. É o culto de doutrina que ninguém quer ir. Eu tive tive uma revelação, não foi isso não. Foi isso não. Eu tive uma clareza esses dias que eu estava observando que a gente teve um momento, né, recentemente, não sei se os irmãos conhecem a irmã Meire. A irmã Meire acompanhou o filho dela, que foi para a Bahia e tudo. Irmão, mas a casa da irmã Meire encheu para uma despedida. Glória a Deus, né, por isso. Encheu e eu fiquei pensando, mas rapaz, não deu esse tanto de gente num culto de ensino quanto deu na casa da irmã Meire para comer. Eu fiquei me sentindo até mal pensando dessa forma. Vou até confessar para você, eu me senti mal. Falei, não, mas é a irmã Meire, é uma irmã que está indo embora, que está se despedindo. Né? A gente confessou, a gente se alegrou, a gente chorou com a irmã Meire, com o Cadi, a gente chorou com seus filhos. Mas eu fiquei pensando, essa emoção toda. Muitos se declararam naquele momento, confessaram dizendo que o motivo de estar presente na igreja, de pertencer àquele grupo, à congregação, muito é por conta da atuação da tia Meires. Mas será se a gente vai honrar isso e vai aparecer num culto de amanhã? Será se a gente vai honrar isso e vai aparecer num culto de terça-feira?
Porque muita gente tem a vivência, vive a realidade. Vivemos, mas não andamos. E Paulo fala o contrário. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se hoje nós decidimos crucificar a carne, amanhã nós fazemos de novo. Vamos abrir a Bíblia, quem está com a Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 9. A gente leu aqui, só que a gente vai prestar mais atenção no texto. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, cadê? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se os irmãos forem nessas referências que está citado em cima, lá em Mateus, lá em Marcos, vocês vão perceber que Lucas é o único que coloca essa expressão, dia a dia. Os outros vão falar, se querem vir após mim, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas Lucas ele adiciona. Se negue-se, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. E isso foi uma fala de Jesus. É por isso que eu falei que esse chamado, esse carregar a cruz, não é um chamado de alegria, de esperança, de diversão. É um chamado de desespero. Porque se a gente imaginar o desespero de Jesus, só de imaginar que carregaria uma cruz para ser crucificado nela, e que a gente deve fazer a mesma coisa, carregar a nossa cruz para crucificar as nossas paixões carnais, a gente entra em desespero. Comece você hoje a abandonar um pecado para ver se a partir de amanhã você não é tentado em cima dele. Comece você hoje a tratar uma ferida espiritual, para ver se essa ferida ela não vai feder e todos vão sentir. Comece hoje a lutar contra uma tentação, lutar contra uma fraqueza, para ver se o mundo inteiro ao seu redor ele não vai contra você. É por isso que ninguém gosta. Quem é que quer entrar no processo de crucificação? É lento, é doloroso, é humilhante, nos torna humilde diante de Deus, é público, as pessoas percebem isso. Comece a mudar um comportamento e as pessoas vão perceber, e aqueles que te induziam a isso vão querer te tentar para fazer o que você fazia. Porque não ocorre do dia para a noite. É uma via dolorosa, leva dias, leva meses, leva anos. Tem pessoas que lutam pelo mesmo pecado durante décadas. Tem pessoas que lutam com a falta de perdão durante uma vida inteira. Tem pessoas que lutam contra a sua falta de fé todos os dias. Não conseguem ter aquela fé que Jesus tanto falava. Sabe aquela fé do tamanho do grão de uma mostarda que é capaz de mover uma montanha? E você não consegue crer que Deus vai suprir o de amanhã. Você está sempre preocupado, você está sempre ansioso. Você não olha para a sua fé e pensa que Deus é capaz de aumentá-la. A gente não é capaz de olhar para o processo de crucificação e sentir alegria. Porque ele é diário, ele é todos os dias. Martinho Lutero falava bem isso. Uma vez ele escreveu falando, olha, eu achei que eu tinha matado o velho homem no batismo. E aí eu descobri que o miserável sabia nadar. E a nossa crucificação carnal, ela é exatamente assim. É todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não é só hoje no retiro. Não é só hoje que, eu acho que tem gente até em abstinência, passou 4 dias sem rolar uma tela, sem ver aqueles vídeos curtos, né? Sem rolar um TikTok, um Kawaii da vida, sem ficar no Instagram, sem conversar, sem falar com fulano que está lá fora. São 4 dias. Tem gente que está aqui dentro percebendo que isso é bom, mas ao mesmo tempo está doendo. Porque é a crucificação da carne. E dói mesmo. Tem que ser doloroso. Quando a gente começa a abandonar o nosso pecado, ele tende a doer. Paulo, ele continua, versículo 26, irmãos, para a gente finalizar. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo, ele estende aqui o alcance, né, desse fruto. Ele estende as obras carnais. É até engraçado porque é o seguinte, se a gente for ler todo o texto, do 16 ao 26, a gente vai ver que o versículo 16 é como se fosse o tema do texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Do versículo 17 ao 24, Paulo está explicando isso. Como é que eu vou andar no Espírito? O que é o Espírito? O que significa andar? É um fruto? É um fruto. Vou te explicar quais são as características desse fruto.
Mas quais são essas concupiscências da carne? Quais são essas paixões? Paulo escreve essas paixões da carne. E aí, quando ele volta no versículo 25 e 26, ele faz a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. No versículo 26, ele já está falando novamente de uma obra carnal. A vanglória, o orgulho espiritual, a necessidade de comparação. Hoje vai ter pessoas, acaba hoje, né, o retiro? 4 horas, né? Hoje vai ter pessoas que vai chegar em casa e vai se sentir assim, ó, cheio do Espírito. Aquele mover, certo? E eu espero que realmente isso dure. Aquela ânsia de ter mesmo, de buscar mesmo, de estar presente. Mas também vai ter pessoas que vai chegar na igreja no domingo e vai falar para o fulano, você perdeu o culto, você não foi para o retiro. Você não sabe o que aconteceu lá. Você está assim porque você não esteve lá. Eu estou numa comparação espiritual melhor. Paulo ele nos mostra nesse versículo que as obras da carne não são somente coisas escandalosas. Não é somente a prostituição. Não é somente a irmã que trai o marido. Não é somente o jovem que namora e pratica fornicação antes do casamento. Não é somente a lascívia, não é só a mentira, a impureza. Paulo está falando que a obra da carne também é se comparar espiritualmente com o irmão. Andemos no Espírito, vivemos no Espírito. Agora você tem que estender isso para o seu irmão. Não se tomeis de vanglória, não se deixais ser dominados por esse orgulho altivo, por esse orgulho espiritual que faz você se sentir superior aos outros. Parece que Paulo já previa o irmão falando, olha, eu tenho um fruto do Espírito, eu tenho domínio próprio, eu sou bondoso, eu sou melhor do que você, porque você pratica tal obra. Parece que Paulo já estava vendo alguém falando, olha, o fruto do Espírito, fidelidade, pense no homem fiel que eu sou. Agora, comparado àquele bem dali, que vive traindo a namorada, eu sou melhor do que ele. Parece que Paulo estava prevendo, olha, está aqui escrito, ó, mansidão, pense no manso que eu sou tranquilo demais, sou gente boa demais, comparado àquela dali que tem a personalidade forte, que é ignorante, que é grossa, eu sou melhor do que ela. Paulo já estava prevendo que tinha gente que ia olhar domínio próprio, pense no homem, mas pense no homem que tem domínio próprio, que sou eu. Pensa alguém que se domina nas minhas vontades. Pensa alguém que olhe para uma mesa de doce e só come um. Que olhe para 1 litro de Coca-Cola e só bebe meio copo. Aí você olha para o irmão, olha isso ali. Olha que praga, está bebendo um copo todinho. É o 2º copo. O irmão vai repetir a comida. O irmão vai comer brigadeiro, bolo de novo. Está repreendido. O homem não se domina. Paulo já estava prevendo isso. A vanglória. Paulo já falou, não se deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, olha, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E ele mostra que você crucificar a sua carne não é motivo de exaltação. A partir do momento em que você está lutando contra o seu pecado, o primeiro sentimento que vem, quando você vence um dia sem ter contato com aquele pecado, sem pecar, sem praticar aquela obra. E no final do dia vem aquele sentimento, cara, eu sou bom demais. Mas pense no homem bom que sou eu. Você não está crucificando a sua carne. Porque a crucificação da carne, ela é humilhante. Ela te torna humilde. E se ela não te tornou humilde, para no final do dia agradecer a Deus, pedir misericórdia no dia seguinte, para que Ele te livre das tentações. Se você não está reconhecendo isso, você não está crucificando a sua carne. Se você conhece alguém que tem o mesmo pecado que o seu, mas que o dele foi exposto e o seu não, e que por isso você se sente muito bem, você se sente superior, você não está crucificando a sua carne. Porque a crucificação, ela exige humildade. Ela exige não, ela te faz humilde, ela te torna humilde, ela te obriga a ter humildade. Não é possível um homem passar pelo processo de crucificação e se vangloriar disso. Houve um homem que se vangloriou sendo crucificado. E teve outro que não se vangloriou. O que não se vangloriou, ele conseguiu a salvação e no dia seguinte estava com Deus, que foi o ladrão que estava do lado da cruz de Jesus. Enquanto o outro estava falando, olha, tu não é Deus, tu não é o Filho de Deus, desce daí, salva-te, salva nós. Tu não é inocente? Então vê se tu consegue se salvar e salvar a nós também. Olha que sensação. Peraí, eu estou sendo crucificado, ele também está. Mas será que ele é melhor do que eu? Será que esse que se chama Jesus, ele realmente é essa fama toda? Será que essa placa que está escrita aí em cima, Rei dos Judeus, será que quer dizer algo? Bora ver. Desce daí, salva-te mesmo.
E o outro fala, tu não sabe o que tu está falando. Esse homem não cometeu pecado algum. E esse alcançou. Esse, no outro dia, estava com Deus. Se a sua crucificação ela não te gera humildade, se a sua luta contra o seu pecado não te torna humilde, não te torna sensível, dependente da misericórdia de Deus, então você não está crucificando a sua carne, você está negociando com ela. Porque a crucificação, ela é pública, ela é humilhante, dolorosa, lenta, e não ocorre do dia para a noite, é todos os dias. Então Paulo já estava prevendo isso, esse orgulho, essa comparação espiritual, essa provocação, essa falsa humildade, essa falsa empatia, esse falso amor ao próximo. É aquela pessoa que é o fofoqueiro do bem, né? Tem um fofoqueiro do bem. Fofoqueiro do bem, né? Tem um fofoqueiro do bem, que é aquele, eu não estou falando mal da pessoa, estou falando a verdade. Né? A gente não está fofocando, a gente está colocando na mesa motivos, estamos comentando motivos de oração. Entendeu? É o fofoqueiro do bem, mas Paulo já estava falando, não provoqueis e não tenhais inveja uns dos outros. Porque esse orgulho, essa necessidade de comparação já estava prevista aqui há 2000 anos atrás, quando Paulo escrevia. Porque o espírito daquela época, o mesmo fruto, ele está aqui hoje também. E ele precisa amadurecer em nós. Mas essa maturação desse fruto, ela é crucificando a carne. Não é uma coisa depois a outra. Não é abandonar a carne e depois amadurecer o espírito e praticar. Não. Enquanto você está amadurecendo o fruto do espírito, enquanto Deus está agindo em você, a crucificação da carne ela vai acontecendo. É um caminho simultâneo, é uma coisa contra a outra, não é uma linha paralela que se encontra lá no final e se separa, não. É as duas indo contra a outra. É a sua crucificação e a obra da carne acontecendo. E a obra do Espírito acontecendo. Meus irmãos, vamos se colocar de pé? Tá bom já, né? Tá bom que já tá com fome. Nesse momento, eu gostaria que a gente praticasse um exercício, tá? Vou propor isso para vocês. Ninguém vai precisar falar nada, fica tranquilo. Ninguém vai precisar escrever no papelzinho, vou pedir para vocês botar aqui para queimar tudo, não. A gente vai fazer isso aqui no nosso coração. Eu vou pedir para que todos vocês, no coração de vocês, identifiquem uma obra carnal. E não me venha com essa já que eu não tenho, não. Você tem sim. Certo? Você tem sim. Tem alguma coisa aí escondida. Tem um pecado aí dentro que você sabe que é pecado, que você sabe que é errado. Não olha para todos, não. Olha para um. E apresenta ele diante de Deus nesse momento. Eu quero que os irmãos fechem os olhos, você curve sua cabeça e você imagine isso. Você mentalize esse pecado. Você olhe para Deus, eu quero que você fale no seu coração e diga o seguinte: Senhor, eu quero me livrar desse pecado a partir de hoje. E se vier alguma tentação na sua cabeça falando o seguinte, mas e os outros? Ignora. Olha para um. Olha para aquilo que você sabe que te afasta de Deus. Olha para aquilo que você sabe que te afasta espiritualmente do Pai. Para aquilo que está indo contra a sua evolução espiritual, que está indo contra a sua fé. Você sabe qual é. Você sabe qual é essa obra, qual é esse pecado, qual é essa fraqueza que você tem. É um vício, é um hábito, é um comportamento, é a fala, está na língua, você sabe qual é. Confesse agora diante de Deus. E fale para Deus, olha, Deus, a partir de hoje, eu quero lutar contra isso. E eu sei que quando eu chegar em casa hoje, eu vou ser tentado novamente a praticar tal coisa. Eu vou ser tentado novamente nessa obra. Eu vou ser tentado novamente nesse pecado. Mas eu quero que o Senhor me dê misericórdia. Faça um compromisso com Deus de hoje, não amanhã, hoje. Quando chegar, você vai praticar um exercício espiritual. Você vai fazer um devocional. Não importa o tempo, pensa já no versículo que você vai ler na sua meditação. Pense em Salmo 23, pense em Gênesis 2, 3, pensa lá no Êxodo, atravessando o Mar Vermelho, pense em Mateus 6, pensa no Sermão do Monte, pense em Romanos 9, pense em alguma coisa. Eu quero que você faça esse compromisso agora. Você olhou para o seu pecado e falou que quer crucificá-lo. Agora você vai olhar para a Bíblia, você vai escolher um simples versículo, um simples livro, você vai escolher uma passagem e você vai fazer esse compromisso com Deus hoje. Para que hoje à noite, quando você chegar na sua casa, você pratique esse exercício. Para que assim como o bem-aventurado de Salmos 1, você também, antes de andar no conselho dos ímpios, de se deter, de se assentar, você meditará na lei do Senhor. Que não acabe aqui.
que não acabe às 4 horas da tarde, que não acabe quando a gente entrar na BR e chegar em casa. Que esse viver no Espírito, ele não se encerre no último dia do retiro, mas que agora a gente seja constantemente tentados por Deus, pelo Espírito, a andar com Ele dia após dia. Que a gente reconheça que andar no Espírito é simplesmente alinhar os passos com quem já vive dentro de nós. Reconheça o seu pecado, confesse ele diante de Deus. Faça um compromisso com Deus de que hoje mesmo você estará com Ele, hoje à noite. Vai ser às 8 horas, vai ser às 9, vai ser às 10, vai ser meia-noite. Não importa, faça esse compromisso agora e decida que hoje você lutará e começará a crucificação da sua carne. E hoje nós crucificamos a carne, e amanhã também, e depois, porque Cristo foi crucificado por nós. Nós temos esse espírito de ousadia, de ir atrás, nós temos esse fruto, porque um dia Cristo nos deu ele como promessa. Nós temos a alegria de cultuar com os nossos irmãos, de passarmos 4 dias aqui imersos na presença, na palavra, nos louvores, porque um dia o sangue dele nos uniu e ele começou a fundar a sua igreja. Nós estamos aqui porque nós pertencemos a ele. E se nós pertencemos a eles, que nós vivamos como ele quer, como quem tem o seu Espírito. Senhor Deus, neste momento nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelo retiro, te agradecemos pelas vidas que foram tocadas. Senhor, só nós sabemos, Pai, as nossas feridas. Cada irmão aqui presente, Pai, sabe das dores que carrega, das obras carnais que tentam lutar, que tentam vencer. Pai, neste momento nós pedimos a Tua misericórdia. Nós temos o Teu Espírito, nós pertencemos a Ti, nós temos esse fruto dentro de nós. Pai, nos dê força para crucificar a nossa carne. Nos dê força para crucificar as nossas paixões e as nossas concupiscências, Pai. Que nós não tenhamos somente um momento de experiência, nós não tenhamos somente o hoje, o agora, mas que nós possamos viver no Espírito dia após dia. Que nós possamos praticar as obras do Espírito dia após dia. Que não seja, Senhor, simplesmente uma sensação, um sentimento, uma emoção, mas que seja a prática diária da Tua palavra, o Teu Espírito agindo, Pai, a favor de nós. Nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. E, Pai, se hoje os Teus filhos decidirem entrarem na Tua presença, começarem, Pai, a crucificação da carne, se eles decidirem lutar contra o seu pecado, que o Teu Espírito não falte. A Tua palavra diz isso, Senhor, que nós somos fracos e o Teu Espírito nos assiste em nossas fraquezas, que nós não sabemos orar e o Teu Espírito, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, então o Senhor não nos abandonará. Nós sabemos que esse Espírito nos foi dado como consolador e como promessa. Nós cremos nisso e nós te pedimos que o Senhor esteja conosco. Acima de tudo, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos, mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar, para nos abraçar, nos trazer de volta e nos manter, Pai, com o Teu corpo, com a Tua comunidade, com os Teus filhos, todos unidos. Senhor, que nós tenhamos essa consciência, que a crucificação ela não ocorre somente agora, mas é um processo lento, que não leva 1 hora, 2, mas que pode levar dias, semanas, meses, e se possível, Pai, até o dia do nosso arrebatamento em que estaremos contigo, mas que nós passaremos por ela, que nós mortificaremos a nossa carne, que nós tenhamos essa consciência, Pai, que Teu Espírito nos mostre isso, que a crucificação da nossa carne ela é humilhante, ela exige humildade, ela é pública e ela exige que nós estejamos totalmente dedicados na Tua presença, dedicados a Ti. Pai, eu oro te pedindo que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que Teu Espírito nunca nos abandone. É o que eu te oro neste momento e te agradeço em nome de Jesus. Amém.